DNR Daniel Nobre Oficial. Compartilhe, dê o seu like e inscreva no canal. Sejam bem-vindos à nossa aula de projeto de vida. Semana 1, PET 6. Tema: compasso. Olá, alunos. Estamos iniciando o PET 6, projeto de vida. Vamos estar iniciando aqui com o tema compasso, seguindo o tema central de música. Vamos começando aqui pela semana 1, como sempre. O tema é compasso. O que é compasso? Compasso é a divisão de um trecho musical em partes iguais. O compasso pode ser classificado de acordo com a sua quantidade de tempo. Exemplo: o compasso binário contém 2 tempos. O compasso ternário contém 3 tempos. O compasso quaternário contém 4 tempos. Existem outros tipos de compasso, né? Compasso que tem 7 tempos, 6 tempos. Os mais usados são estes aqui. O compasso binário tem 2 tempos. Em sua marcação ou em sua composição, vai ser marcado 2 tempos. Sempre começando no tempo 1, né? Sempre começando no tempo 1. O tempo 1 vai ser forte. O segundo tempo, fraco. Então ficaria assim: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lembrando que o compasso, ele é como se fosse uma célula, né? Ele vai se reproduzindo. Onde acaba um, vai iniciando o outro. Enquanto a música não acaba, o compasso vai reiniciando, entendeu? Onde acabou o último tempo, inicia, volta no 1 de novo, sem intervalo. Se fosse um reloginho trabalhando, entendeu? O relógio não para, então o compasso também não pode parar. O que para é a música. A música, as notas musicais que tem as pausas, né? Como aprendemos no PET anterior. E assim como as figuras musicais, tem as figuras também de pausa, que representa o silêncio. Então, essa sim tem pausa. Mas o compasso é a marcação, é a medição, né, da música ali. Ele que vai dividir a música em trechos. Então, não pode parar hora nenhuma, entendeu? Ele vai só marcar, ele vai dividir, fazer as divisões corretas, mas sem interrompê-las, entendeu? Onde terminar uma divisão, começa outra, entendeu? Terminou uma, inicia outra, terminou uma, inicia outra. No exemplo do compasso binário vai ser 1, 2, 1, 2. Ou seja, o primeiro tempo forte, o segundo tempo fraco. Forte, fraco, forte, fraco. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E no compasso ternário segue, vou dizer, o mesmo padrão. Porém, há um tempo a mais. Tem um tempo a mais no compasso ternário, né? Então vai dar o quê? O primeiro tempo sempre é forte, sempre o primeiro tempo vai ser forte, que é o tempo que vai marcar ali o início do compasso, a cabeça do compasso ali, vai ter a marcação. Então, o primeiro tempo forte, o segundo tempo fraco, o terceiro tempo também fraco, ou seja, ficou forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte. Então fica 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por que tem essas marcações, essa parte forte, fraco? Eu não estou entendendo. Como assim, professor? Porque justamente quando você está tocando uma música ou, né, cantando, não tem como você ficar, nossa, tempo forte, tempo fraco. Nossa, que tempo que eu estou? É forte ou é fraco? Não dá. Isso é automático. Então, para ficar mais fácil do nosso cérebro decorar e da música funcionar perfeitamente, né, no quadradinho certinho, os compassos são divididos em dinâmica de tempo aí, forte, fraco, entendeu? Então, o compasso ternário de 3 tempos, se fosse marcar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza, estou contando, né? 1, 2, 3, chegou no 3 eu mudo para 1, tá contando. Mas se eu estivesse cantando a música
Ah, não sei o que, canta na música aqui. 1, 2. Não dá para saber. Dá porque eu já treinei fazer aqui, então, né, automaticamente na minha cabeça já está aquele tempo, forte, fraco, fraco, forte. Né? Mas o aluno que está iniciando, ele vai chegar no tempo 2 pensando que é tempo 3, entendeu? Chegar no 2 vai querer mudar por 1, e não é hora de mudar para o tempo 1. Se é 3 compassos, enquanto não chega no tempo 3 ou no último tempo do compasso, eu não posso mudar. Se eu mudar para o tempo 1, eu quebro esse compasso. E eu quebrando esse compasso, a minha música dá uma diferença tamanha, né? Qualquer pessoa leiga que for na música vai entender que a pessoa quebrou o compasso ali. Quando a pessoa fala, fulano de tal é ruim de compasso. Por quê? Justamente por causa disso, porque ele não marca o tempo do compasso, né? Essa parte forte e fraca do compasso, essas acentuações que é chamado, ele não marca, ele não tem noção disso. Então, tipo assim, ele está no compasso ternário, ele chega no tempo 2, ele muda para o 1, né? Aí ele tá no 3, ele faz o 4, entendeu? Atrasa o 1. Então, fica desse tipo. Então, para evitar isso, há essa diferença de tempos fortes e fracos, né? Para localizar mais o tempo da música no compasso, né? Então, o tempo 3, né? No caso aí, o tempo 2 e 3 vai ser fraco e o tempo 1 vai ser forte. Então, no compasso ternário, o tempo 1 forte, 2 fraco e 3 fraco. Então, forte, fraco, fraco, forte. Lembrando, recapitulando, no compasso binário, é um tempo forte e fraco. Esse não tem dúvida, né? Forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco, revezando. No ternário, eu tenho um forte, em vez de ter só um fraco, eu tenho 2. Aí fechou 3. 1 mais 2, né? 1 mais 2 igual a 3. Um forte mais 2 fraco. Ficar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entendeu? Agora, no compasso quaternário. Quaternário indica 4. Então, contém 4 tempos. Aí eu vou ter o primeiro tempo, como eu disse, sempre forte, que é o tempo que vai marcar que eu iniciei aquele compasso. Vai fazer aquela marcação, aquele pontapé. Então tá, tempo 1 forte. Tempo 2 fraco, tempo 3, meio forte ou pode ser forte também, não dá diferença. Né? Ficou 2 fraco no compasso, ficou fraco no tempo 2 e fraco no tempo 4. E o tempo 3, em vez de ficar forte igual ao tempo 1, não, ficou meio forte. Ou seja, não ficou nem fraco nem forte, ficou entre meio o fraco e o forte. Aí fica assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o 3 vai ser menor que, um pouquinho menor que o 1. E maior um pouquinho que o 2 e o 4. Né? Então, fica 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se fazer mais devagar, fica 1, 2, 3, 4. Se eu não fazer essas marcações, fica ainda mais complicado. Imagina o 3 era complicado marcar sem identificar os tempos sem essas marcações. Imagina o 4, tem 4 tempos. O pessoal vai chegar no tempo 2 e querer mudar para o tempo 1, chega no tempo 3 e quer mudar para o tempo 1 e não. Só pode mudar para o tempo 1 quando chegar no tempo 4. Não pode quebrar compasso. O compasso não foi feito para quebrar. Ele foi feito para seguir, para medir, para dividir a música em partes iguais. Até porque a definição dele é o quê? É a divisão de um trecho musical em partes iguais, não em partes diferentes, em partes iguais. Então, se é em partes iguais, temos que terminar todas as partes iguais. Se a gente não terminar o compasso, fica diferente. Então, quebra a música. Ah, tem música que faz... Pode ter alguma música que tem alguma mudança de compasso ali no meio. O que acontece? Quando é isso, vem uma marcação antes. Vamos supor, a música começou em 4x4, né? Um 4 em cima do outro. 4 sobre 4, no caso aí, no início da partitura. Se ela começou em 4x4, chegou no meio da música e mudou para 2x4, na hora que for mudar, o compasso já muda antes. Você vai ver que mudou. Então, se mudou, a partir daquele momento ali vai ser o quê? 2x4.
Aí eu não posso fazer 2 por 4 e antes de mudar, sem mudar a fração lá do compasso, eu voltar para o compasso de novo. Não posso, só quando aparecer a fração de novo, corrigindo, aí a gente volta. Mas é muito difícil uma música que tenha essas mudanças, mas é capaz, né? O compositor ele fica livre para fazer, para compor. Então, se eu quero fazer uma música que no meio dela eu mudo de compasso, nada me impede, entendeu? Eu tenho liberdade para isso, eu sou livre para isso. Então, cabe a quem? Cabe a quem estiver lendo essa música, lendo essa peça, obedecer esses critérios. Mudou de compasso? Mudou. Nós, músicos, podemos fazer é mudar por conta própria. A música não mudou, aí ficar errando compasso. Quebrar compasso é uma coisa, errar compasso. Agora, ler compasso é totalmente diferente. Se a música mudou o compasso, eu tenho a obrigação de mudar também. Seguindo, então, o tempo. O tempo. Como eu disse aqui, nos compassos aqui, né, compasso binário, ternário e quaternário, eu medi em tempos. Então, tempo é o quê? É a minha unidade que eu meço os compassos, eu meço os tempos da música, as partes menores, vou dizer assim. Então, tempo é uma parte do compasso. Compasso sendo uma parte da música, né? Que é um trecho musical que divide a música em partes iguais, o tempo fica sendo uma parte do compasso, ou seja, que divide o compasso em partes iguais, vou dizer assim, né? Então, o tempo aí é uma parte do compasso, é uma divisão do compasso. Então, por isso que o compasso binário ele tem 2 tempos, o ternário 3 tempos, o quaternário 4 tempos, assim por diante. Porque o tempo, no caso, é uma parte do compasso, né? São classificados em fortes e fracos, como eu expliquei aqui. Um trecho que pode ser fraco ou forte, né? Dependendo da posição que ele ocupa no compasso, ou que eu acabei de explicar. Então, o tempo eu tenho parte fraca e parte forte. No compasso eu tenho o tempo forte e o tempo fraco. Marcando o compasso aqui, compasso 4x4, que é o mais usado, né? O quaternário, compasso quaternário. O compasso quaternário, como eu já disse, tempo forte, fraco, meio forte, fraco. 1, 2, 3, 4. Pois é, o tempo 1, 1, 2. Do 1 para o 2, eu tenho um momento de transição, a gente chamamos de I. Esse I é justamente a parte fraca do tempo, que o tempo pega embaixo, né? 1, 2. Entre o 1 e o 2, eu tenho uma parte fraca aí. É a parte que que eu não marco, que eu não bato ainda nele, né? Geralmente a gente bate o pé, né? Quando o pé desce, bate a parte forte do tempo. Quando o pé sobe, aí vem a parte fraca. Essa parte fraca é a transição de um tempo para o outro, né? Por isso chamamos de parte fraca, porque você bate o pé, faz aquele barulhinho, né? Quando sobe, não faz barulho nenhum. Então, chamamos de fraco. I. Então, vou chamar essa parte fraca de I. Toda vez que eu subir o pé, eu vou fazer uma parte fraca do tempo. Em cada tempo, eu dividindo o tempo em 2, eu vou ter uma parte fraca, uma parte forte. Aí vem fraco, forte, para cima, né? 1, e 2, e 3, e 4. Então, esse I é a parte fraca do tempo. Temos o exemplo aqui do compasso binário, como eu expliquei. Tempo 1, tempo 2. Aqui está explicado forte, fraco. Aqui eu tenho o tempo forte e o tempo fraco. O tempo forte é o tempo 1, tempo fraco, o tempo 2. Como eu expliquei, né? Agora observe aqui no início dessa partitura, aqui é uma partitura, né? Que aprendemos um pentagrama, 5 linhas aqui, né? É um processo. Quem pegou as aulas anteriores, os PET anteriores, já sabe o que é isso aqui, né? Que é uma partitura. Temos uma clave no início. Agora, esse sinalzinho aqui nós não sabíamos, que é o compasso que está sendo explicado hoje. Vou chamar de forma de compasso. Por quê? A minha fração aqui vai indicar esse compasso. 2 por 4, porque eu tenho 2 tempos. Tenho 2 tempos nesse compasso. Eu tenho o tempo forte e o tempo fraco. Tempo 1, forte, tempo 2, fraco. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aí vem o exemplo do compasso ternário, como eu expliquei, só que aqui na prática, agora na partitura, né?
Aqui já o ternário eu tenho o que aqui? O tempo 1, forte, tempo 2 e 3, fraco. Então ficou forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Se fosse ler esse compasso aqui, eu tenho a primeira nota eu tenho o dó, né? Na segunda nota eu tenho lá. E na terceira, mi. Aí ficaria dó, lá, mi, entendeu? E ficar, se eu for citar as notas, fica assim, entendeu? Compasso quaternário. Da mesma forma. Só que aí eu tenho um primeiro tempo forte, lembrando que a fração vai mudando, né? A fração do binário aqui, eu tive 2 no seu numerador. O 4 sempre é o mesmo, porque o 4 vai indicar o valor da minha unidade de tempo, né? Se a minha unidade de tempo equivale a 1, então sempre vai ter 4 no seu denominador. Sempre embaixo vai ter 4, tá? Então, o 2 em cima é o binário, o 3 em cima, aqui no numerador, é ternário, o 4 em cima, que ficou igual, 4 por 4, é quaternário, entendeu? Toda vez que chegar essa fração, tiver a forma de fração, você vai olhar sempre o numerador para você saber qual compasso que é, se ele é binário, se ele é ternário ou se ele é quaternário. Aí eu tenho, como sempre, tempo 1, forte, tempo 2, fraco, tempo 3, meio forte, olha aqui. Por último, fraco de novo. Então fica forte, fraco, meio forte, fraco, meio forte, fraco. Deu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá então, atividade 1. Na atividade 1, estou pedindo para marcar a alternativa correta. Alternativa correta. Letra A. Todos os tempos são fortes. Todos os tempos são fortes. B. Todos os tempos são fracos. Letra C. Compasso é a divisão de um trecho musical em partes iguais. Atividade 2. Quantos tempos tem um compasso quaternário? Atividade 3, associa a segunda coluna com a primeira. Eu vou olhar aqui a segunda coluna. Não vou olhar a primeira, eu vou dar uma lidinha, né? Mas eu vou associar a segunda, vou marcar na segunda. Eu pego a segunda aqui e vou ler. É uma parte do compasso? O que é uma parte do compasso? Aí eu olho na primeira, porque a primeira é a minha resposta. É a divisão de um trecho musical em partes iguais. Eu olho aqui também, coloco a letrinha aqui. Contém 2 tempos e assim por diante, até chegar na última aqui. Vai colocar na letra correspondente aqui a resposta que tiver na coluna 1. Você vai colocar na coluna 2. Sempre espalhar a coluna 2 e olhar na coluna 1 para responder. Então, pessoal, chegamos ao final desta aula. Curta o vídeo, compartilha e inscreva no canal. Se ficar com dúvida, pode repetir esse vídeo quantas vezes for preciso. E se persistir ainda a dúvida, pode nos contatar, ok? Até a próxima, se Deus nos permitir. Canal do DNR Daniel Nobre Oficial. Compartilhe, dê o seu like, inscreva no canal.